Fala galera, Alan aqui de novo, dessa vez para falar sobre o Layback Bot. Vou explicar essa tela aqui de históricos pré-lives. Algumas pessoas têm dificuldade, que apesar de ser uma coisa simples, eu recebo muitas dúvidas dessa tela. Então assim, eu resolvi fazer esse vídeo rápido, o último do ano aí, para explicar tintim por tintim os campos aqui, tá? E como eu uso, o método que eu uso. E assim, quem tiver interesse, fica aí até o final, mas quem caiu de paraquedas, meu nome é Alan, eu tenho esse canal no YouTube chamado Legoleado, eu falo de trader esportivo, tá? Que é uma modalidade aí que tem gente que vive disso. Você já pensou você viver assistindo futebol? Do seu conhecimento de futebol? Pensou sobre isso? Tá, mas não é isso não, tá? Isso aqui é outra coisa bem diferente. Você tem que entender de futebol sim, mas você tem que ter muito estudo, tá? Não é basta ir lá, pensar, o fulano vai ganhar do ciclano e fazer uma aposta. Isso aqui é muita estatística, muito estudo, muito input, muito análise. Então, assim, se você acha que é só entender de futebol, você está no lugar errado. Aqui você vai ter que ralar para aprender uma nova profissão. Você entra na faculdade, você fica 5 anos lá aprendendo. Aqui também não é diferente, tá? Eu não tô, isso aqui, não tô falando que o meu canal é uma faculdade, mas aqui a gente compartilha estudos, tá? Tanto eu como quem é inscrito. Praticamente a gente troca conhecimento. Eu posto os vídeos, conhecimentos, sugestões que vocês me dão e vocês também me dão feedback sobre o que eu posto. Ah, isso aqui não é bem assim, isso aqui é errado. Então, esse é o intuito aí e a pegada do canal. Então, para isso, eu peço a sua ajuda. Se inscreva no canal, falta só 36 para 1000 aí, que é um belo de uma meta aí que eu tracei para 2022. Dá uma força. Se você assistiu o vídeo, curta todo vídeo que você assistir, não só meu, de qualquer pessoa aqui no YouTube, curta, cara. Já curta ali no início, senão se deixar pro final você vai esquecer. E para isso, quem faz conteúdo faz muita diferença a sua curtida. E comente, gente, fale o que vocês acharam do vídeo, tire dúvidas sobre o vídeo. Ah, isso aí ajuda o algoritmo a divulgar seu trabalho para outras pessoas, beleza? E quem quiser bater um papo, tem lá no Instagram, Legoleada também, pode me chamar lá, trocar ideia, tirar dúvidas. Eu posto conteúdos lá diários, né, sobre os robozinhos, como eles estão indo. E aqui eu posto mais conteúdos semanais, mais no final de semana, porque eu não vivo de trade, eu tenho outra profissão, sou analista de sistemas. E aqui é mais na hora vagas que eu estudo e compartilho vídeos com vocês, beleza? Então bora pro vídeo? Fechou? Vamos pra lá. Bom, essa aqui é a tela, né, que eu falei. Que você, pra que serve essa tela? Para você fazer análise pré-live. Pré-live é antes de começar o jogo. Se você quiser fazer análise do que está acontecendo no jogo, é aqui, tá? Ah, o time chutou tantas vezes já chutou, sofreu tantos chutes no gol, fora do gol. É aqui, estatísticas ao vivo. Se você quer fazer uma análise pré-live de como é o histórico desses times que vão jogar esse jogo, é aqui, tá? Então aqui tem muita coisa. Quem nunca usou isso aqui tá perdendo tempo, tá, gente? Tem método que realmente eu não uso, que eu foco mais no live. Mas o ideal é você fazer combinações pré e estatísticas ao vivo, entendeu? Porque você vai fazer seleção da nata do que você quer fazer. Ah, eu quero gols. Você vai fazer a seleção da nata de times que fazem gols. Ah, eu quero gols no primeiro tempo. Vai fazer a seleção da nata dos times que marcam mais gols no primeiro tempo. Esse é o intuito da análise pré-live. Tem métodos meus que é só isso aqui. Eu não configuro nada live, tá? Que são os métodos punter, né? Você faz a análise do time de casa, do time de fora, entra no jogo e fica até o final, entendeu? Então vamos lá falar campo a campo. Primeira coisa, né? Você pode fazer várias combinações, igual todos os outros aí, tá? Então aqui você vai abrir uma linha e no exemplo aqui a gente vai analisar aqui, ó, você tem duas opções. Eu vou falar o da casa, depois eu venho aqui nessas outras, tá? Então aqui vamos supor que a gente vai selecionar para fazer uma análise do time que vai jogar em casa, tá? Então assim, Flamengo e Fluminense. Quem tá jogando em casa é Flamengo, o time que vem primeiro ali na Betfair. Então é o Flamengo
que eu estou analisando aqui, tá? Quais as análises que eu posso fazer? Infinitas análises, tá? Infinitas não, desculpa, gente. Tem infinitas análises, né? Mas são muitas análises aqui. Tá, então vamos falar dos mais usados aqui. Tipo, vitória. O que eu tô falando aqui? Eu quero analisar quantas vitórias antes desse jogo, tá? Não esse jogo que vai entrar, ele não entra aqui para essas estatísticas. É até, tipo, tem um jogo 3 horas de hoje. Agora são por volta de meio-dia. Então, assim, eu tô analisando tudo que os jogos que já terminaram desse time jogando em casa, tá? Então, assim, não, o jogo que vai começar já não entra aqui, tá? Então, vamos lá. Então, assim, vitórias. Quantos jogos eu quero analisar para trás? Os últimos 10 jogos? Beleza. Certo? Cara, eu quero analisar, mas eu julgo, por exemplo, vamos falar o exemplo do Flamengo. O Flamengo joga Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Supercopa, Mundial, sei lá quantos campeonatos o Flamengo joga e já jogou. Eu quero analisar os últimos 10 jogos independente do campeonato. Beleza, eu não marco essa opção aqui. Deixa. Ah não, o próximo jogo do Flamengo é Campeonato Carioca. Só faz sentido para mim analisar o Campeonato Carioca, porque é outro nível de campeonato. Não dá para comparar o Campeonato Carioca com o Campeonato Brasileiro, certo? O brasileiro é muito mais difícil. Então, eu sempre marco isso. Eu preciso fazer uma análise daquele time na competição que ele vai jogar o jogo que eu tô querendo entrar. Não faz sentido ser um Campeonato Carioca contra o Bangu, eu fazer uma análise do jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Não faz. Eu quero analisar a competição, os últimos 10 jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, se for o caso, beleza? Então aqui você marca. Ah, não, eu vou entrar no Barcelona e tanto faz ser o Campeonato Espanhol, ou a Premier League, ou algum amistoso. Lembra bem, tá? Qualquer jogo, se você desmarcar isso aqui, é qualquer jogo, inclusive amistoso, a não ser que você venha lá no critérios de competição e tire os amistosos, mas é qualquer... Aliás, falei besteira, não tem nada a ver. Ele vai analisar amistoso independente de qualquer coisa. Então, sempre marque aqui. Se o time vai jogar Campeonato Espanhol, eu quero analisar os 10 últimos jogos. Eu normalmente analiso 5. Por que 5? Porque 10... Eu só vou entrar em campeonatos que estão lá no meio do campeonato pra cima, entendeu? Então não tem 10 jogos pra eu analisar, beleza? Então põe 5 aí que é um número legal pra você fazer análise. Mas aí é critério seu, tá? Outra coisa, mesmo mando. Cara, o Flamengo vai jogar em casa contra o Fluminense. Faz sentido pra minha análise eu analisar os jogos que o Flamengo jogou fora contra o Botafogo, Bangu. Cara, se fizer, não marca esse aqui. Normalmente eu marco as duas caixinhas, porque eu preciso analisar se nos últimos 5 jogos aquele time jogando nessa competição e em casa, tá? Se eu tô analisando o time da casa, o mesmo mando é em casa. Não faz sentido eu analisar os jogos de fora, para os meus métodos, tá? Para você se você quer analisar tanto casa quanto fora, os últimos 5 jogos, você não marca aqui, beleza? Ficou claro? Beleza. Critérios. Eu pus aqui 5 jogos, eu quero analisar os últimos 5 jogos. Faz sentido eu pôr mais de 5 aqui? 8? Não faz, né, gente? Então, dos últimos 5 jogos, quanto que eu exijo que esse time, jogando em casa, na mesma competição, tenha ganhado? Nos últimos 5 jogos. De 5 jogos, quantos que... Para eu entrar a favor dele, na sua posição aqui de um back, quantos jogos eu preciso que esse time tenha ganhado? Cara, mais da metade, 3. Certo? Então, isso aqui que ele tá fazendo aqui. Nos últimos 5 jogos, no mínimo 3 vitórias do time jogando em casa no mesmo mando. Ficou claro? Se eu pôr 2, é no mínimo 2. Se ele ganha 2, ele já passa. Os outros 3 jogos foi derrota. Não tem problema, ele vai entrar.
Então eu sempre, quando eu tenho o método punter lá do Netuno, eu ponho 3, tá? Nos últimos 5 jogos ele tem que ter 3 vitórias em casa. Quer dizer que é um time que joga bem em casa e normalmente ganha. O que é normalmente ganha? Mais da metade. Eu posso pôr uma análise mais criteriosa, 10 jogos, 7 vitórias em casa? Posso. Vou achar muitos jogos? Não. Entendeu? Então vamos lá ver aqui. Tá rolando um jogo aqui. Pera aí. SofaScore. O jogo do Barcelona tá rolando aqui. Vamos exemplificar aqui o jogo do Barcelona. Barcelona Espanhol. Se a gente vier aqui nas partidas, né? A gente vai ver aqui, ó. Eu quero analisar o Barcelona jogando nesse torneio, que é o Campeonato Espanhol que ele tá jogando com o mesmo... É isso aqui que eu tô fazendo ali no layback, tá? Então eu marquei aqui e marquei aqui. Vamos ver aqui se ele tem... Ó, Campeonato Espanhol só teve 3 jogos até o momento, ele jogando em casa. Foram 3 vitórias. Ele entraria naquele back? Entraria, porque ele vai analisar o campeonato passado, tá? Aqui ele só tá mostrando o campeonato desse ano. Vamos desmarcar para ver se aparece aqui, do ano passado. Ó, esse aqui não vai analisar. Analisa. Não analisa. Aqui não tá mostrando todos os jogos para trás, tá, gente? Não sei porque aqui no celular ele mostra. Não deu para exemplificar aqui. Mas aqui, analisando, ele tem 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Nos últimos 5 jogos, ele tem pelo menos 3 vitórias. Então ele entraria nesse jogo, entendeu? Já o espanhol, se eu for fazer o de fora da casa, mesmo esquema. Tá vendo? Ele só tem... Jogando fora, não tem nenhuma vitória, entendeu? Então é essa análise que ele faz lá no Layback Bot. O histórico... E eu vou definir se é na mesma competição e o mesmo mando, tá? Então aqui, nesse exemplo, exige do Barcelona 3 dos últimos 5 jogos, pelo menos 3 vitórias, vindos ali que ele tem. Então, ele inclusive entrou nesse método que eu tenho, que eu analiso isso aqui, tá? O que serve isso aqui, Alan? Ignorar esse jogo, não realizar essa entrada. Cara, tá escrito aqui. Isso aqui eu sempre ponho aqui, porque eu entro só em campeonatos top. Isso aqui é para campeonato que é tão ruim, tão mal acompanhado, que às vezes não tem as estatísticas. Então ele tá lá, ó, ignorar esse jogo sem placar. Às vezes o time jogou, tá? Mas não tem essa estatística em lugar nenhum. Então, se você vai marcar, se for esse caso, o Barcelona fez um jogo tão ruim, um amistoso lá, sei lá, escondido lá no Vietnã, e não tem nenhuma estatística desse jogo, o que você quer fazer? Ignorar esse jogo sem placar. Então o boot não vai analisar esse jogo, tanto é porque não tem placar. Então sempre marca essa opção. Agora eu posso falar, se nos últimos 5 jogos tiver um jogo nessa situação, eu nem vou entrar nesse jogo, que é a segunda opção aqui, ó. Não realizar a entrada em times que eu não tenho todas as estatísticas. Vai acontecer isso com o Barcelona? Não. Vai acontecer isso com o Flamengo? Não. Vai acontecer com um time lá da Oceania, um time lá da África, que mal tem campeonato, tem um time amador. Por isso que é obrigado você marcar, toma essa decisão, então você sempre marca essa primeira. Tanto faz, na verdade. Como a gente está falando só de times conhecidos, ele nunca vai aplicar isso, mas marca aí essa primeira, que eu sempre marco essa primeira. Beleza? Ficou claro? Tá. E o time de fora também posso fazer a combinação. Além do time da casa ter ganhado 3 dos últimos 5 jogos em casa nesse campeonato, eu exijo que o time de fora tenha, nos últimos 5 jogos, nessa competição, jogando fora, né? Fora, no mínimo 3 derrotas, tá? 99 a gente sempre deixa, tá? Porque são 5 jogos, ele vai analisar 5 jogos, então 99 não faz diferença nenhuma, tá? O importante é aqui, tá?
e marca que ignora jogo. Então o que ele vai fazer? Caso de Barcelona e Espanhol. Barcelona nos últimos jogos, Campeonato Espanhol, jogando em casa, tem no mínimo 3 vitórias? Tem. O Espanhol nos últimos 3 jogos, jogando fora no Campeonato Espanhol, tem no mínimo 3 derrotas. Aqui não tá mostrando mais jogos, mas aqui ó, a gente tá vendo uma. Se fosse só esses 3 jogos aqui, ele não ia entrar, porque ele não tem 3 derrotas, ele tem 1 derrota e 2 empates, entendeu? Então, assim, não aparece os outros 2 jogos aqui do Espanhol. Se for 2 derrotas, ele vai somar com 3 e vai entrar. Se não for, ele não vai entrar no jogo, entendeu? Ficou claro? Mas eu tenho certeza aqui que os 2 jogos são derrotas, porque eu tenho um método que faz isso e ele entrou, tá? Depois eu mostro o jogo rolando ali. Então é isso. Você pode fazer essa combinação. E você pode fazer mais coisa, com vitórias também, com o time da cara. Ó, eu tô analisando os últimos 6 jogos. Eu exijo que ele tenha 3 vitórias. Eu posso... Se tiver 2 derrotas nos outros 2 jogos, eu vou entrar. Posso querer entrar ou posso não. Então o que eu vou fazer? Time da casa. Derrota nos últimos 5 jogos. Mesmo mando, mesmo campeonato. Eu tenho que exigir que ele tenha pelo menos, no máximo, uma derrota, tá? Então o que ele vai fazer? Se os outros 2 jogos ali, que não é vitória, for empate, ele vai entrar. Se os outros 2 jogos for uma vitória ou um empate e uma derrota, ele vai entrar. Mas se os outros 2 jogos foram 2 derrotas, ele não vai entrar. É uma segurança. Porque você concorda, se foi 3 vitórias e 2 derrotas, é um limite pouco. Quer dizer que o cara tanto ganha quanto perde. Então, assim, não é uma coisa clara que esse time normalmente ganha. Pode ter sido sorte essas 3 vitórias. Então, por isso que eu também faço essa opção aqui de, no máximo, uma derrota nos últimos 5 jogos. Beleza? Beleza. Cara, mas tem muito mais coisa. Aqui eu falei só das coisas simples. Tem muito mais coisas úteis aqui para você fazer. Ó, se eu entro no primeiro tempo, cara, talvez valha a pena eu analisar vitórias HT, que é a mesma lógica de cima, mas no primeiro tempo. Claro que você vai restringir muito mais, tá? Mas eu vou exigir que aquele time, no mínimo, nos últimos 5 jogos, ganhou 2 no primeiro tempo. Se eu entro HT, talvez isso faça sentido com essa minha análise. Beleza? Mesma coisa, derrota, tá? Se é um time que perde no primeiro tempo e normalmente busca virada no segundo, não me interessa. Por quê? Porque eu vou entrar só no primeiro tempo. Certo? Então também tem certa utilidade esse Vitórias HT. Vamos ver mais gols. Eu não uso gols, cara. Eu considero um erro usar gols. Tipo, eu vou analisar os gols do time da casa, os últimos 5 jogos, na mesma competição, jogando em casa. Eu vou exigir que ele fez no mínimo 10 jogos dos últimos 5. Cara, isso aqui quer dizer o que pra mim? Eu acho muito pouco, não quer dizer quase nada. Por quê? Porque esses 10 jogos podem ter sido nenhum. O primeiro jogo ele jogou com Lanterna lá, o time foi 3 expulsos, sofreu e fez 10-0. Pronto, os outros jogos ele não fez nenhum gol. Adiantou pra mim essa análise? Não adiantou nada. Então esse não use, eu não uso, tá? E eu não aconselho vocês usarem. O que eu uso nessas condições? Que eu quero saber se o time marca muito gol por jogos. Eu uso o over gols feitos HT. Não, eu uso o over 0,5 HT. O que significa isso? Se eu pôr isso aqui, eu posso até pôr 5 de 5. Nos últimos 5 jogos, todos os jogos desse time, jogando em casa nesse campeonato, saíram gol no HT. Pronto. Aí eu já tenho uma sequência.
Ah, mas pode ser que aqui ele tenha tomado em vez de ter feito. Beleza, concordo. Então, aí você faz a combinação. Casa com gols. Aí sim faz, ó, gols feitos, tá? Então você vai combinar que sai gol em todos os jogos. E ele fez 7. Ah, não é possível. Que saiu todos os jogos e ele só tomou, só fez em um jogo. Então assim, já fica mais restrito, entendeu? Então assim, é uma combinação legal de você fazer. O que mais que tem aqui de útil? Empate. Também você pode usar nessa combinação, em vez de usar derrota, você pode usar empate. Over goals não quero entrar em jogos que o time normalmente fica 0-0. Você põe aqui, cara, os últimos 10 jogos desse time, nenhum ficou 0-0. Pronto. Você não vai entrar em jogos que times que costumam ficar 0-0, certo? Isso aqui é uma coisa importante para quem faz over, tá? Não entrar em times que costumam ficar jogos 0-0. No máximo, dos últimos 10, 2 jogos ficou 0-0. Beleza, seu critério, você vai fazer uma análise aí, entendeu? O que mais que tem aqui? E também a mesma lógica, mais de um gol na partida, mais de 2 gols na partida, menos de 2 gols, menos de 1 gol, beleza? Deixa eu ver se tem mais. Ambas marcam, gente. Tem gente que gosta desse mercado. Então você vai analisar o time de casa, jogando em casa, com o mesmo mando. Nos últimos 5 jogos, quantos jogos ele deu ambas marcas? Eu quero entrar só em jogos que no mínimo 4 jogos desse time foram ambas marcas. O que significa? É um time que marca muito gol e um time que sofre muito gol. Isso aqui serve para a combinação que eu falei ali, ó. Ambas marcas HT. Olha que perfeito. Ó. Vamos descobrir isso aqui. Olha lá, eu estou falando que nos últimos 5 jogos ele fez todos os jogos, os últimos 5 saíram gol no primeiro tempo. E aqui eu tô falando que nos últimos 5 jogos, todos saíram gol dos 2 lados no primeiro tempo. O que significa? Que todos os últimos 5 jogos, esse time fez gol no primeiro tempo. Se ele tomou também, mas ele fez, entendeu? Então aqui é uma combinação que você pode fazer. Entendeu? Vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui para falar. Gols feitos HT. Aquela história, pode ter sido feito só em um jogo. Eu não gosto desses gols feitos. E aqui tem as estatísticas ao vivo também que você pode usar para fazer análise pré. Esse time finaliza muito. Esse time que normalmente tem mais posse de bola, jogando em casa. Esse time tem muitos escanteios. Quem gosta do mercado de escanteio, que é uma boa análise. Esse time tem muito impedimento. É ótimo para quem faz under, né? O time que fica muito impedido. Esse time tem muitas faltas. Ótimo para quem faz under também. Cartões, ataques perigosos, pênalti, substituição. Isso aqui é totalmente inútil, né? O que você vai analisar em substituição? Pós-recuado, é um time que é mais defensivo. Então, assim, são muitas opções que você pode fazer combinações aqui e fazer uma análise para, em vez de você pegar vai jogar Barcelona e Espanhol agora mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você já põe o seu robozinho para analisar, tá? E pronto. Eu tinha um colega que ele entrava em jogos over só se os 2 times não tivessem 0-0 nos últimos 10 jogos. Dá para fazer aqui, eu já expliquei. Tá? Você põe o over 0,5 aqui, sem CHT, os 10 últimos jogos, os 10 bateu over 0,5. Então quer dizer que tanto o caso quanto o visitante não empataram 0-0, gente. Então assim, dá para fazer essa análise automaticamente, deixar o robozinho analisar, beleza? E o que mais que tem para explicar? Esses parâmetros aqui. Então aqui eu já expliquei que você analisa o time que está jogando em casa, o time que está jogando fora. O time aqui tinha um escrito que confundiu. Quando você coloca mais, não quer dizer o confronto direto entre essas dois times que vão jogar. No caso ali do nosso exemplo, Espanhol e Barcelona. Só os últimos 10 jogos desses times. Não é.
tá? Ele vai somar os últimos 10 jogos desses dois times juntos. Se o Barcelona jogou 6 vezes e o Espanhol 4, são 6 jogos do Barcelona e 4 do Espanhol. Vice-versa, cada um jogou 5, vai analisar os últimos 5 do Espanhol e 5 do Barcelona. Beleza? Ficou claro para que serve mais? E o E? O E também é utilizado. Então, se eu deixar desse jeito aqui, o que ele vai fazer? Ele vai analisar os últimos 10 jogos do time da casa e os últimos 10 jogos do time visitante. Ou seja, ele vai analisar 20 jogos aqui. Entendeu? Se eu colocar mais, ele vai analisar 10 jogos. Se eu colocar E, ele vai analisar 20 jogos, que ele vai analisar 10 do de casa e 10 do fora. Entendeu? Ficou claro? Bom, beleza, gente. Era isso aí que eu tinha que falar nessa tela, né? Não é muito difícil. Tem gente que tem mais dificuldade, que não tem muita familiaridade com essas lógicas de E ou I. Então, assim, tentei ajudar aqui. Espero ter ajudado. Obrigado e até mais.